Olá, começando mais um PROS, o nosso podcast de gestão com aquela pegada de UI. Hoje com a nossa querida Fernanda Sá Vieira, mais conhecida como Fer, não é, Fer? Com R puxado, de preferência. Isso aí. E hoje a gente vai falar de como a gente vai começar a viajar mais, porque nós vamos usar agora as milhas a nosso favor. Exatamente. Essa lindíssima que vai nos ajudar com isso, não é isso, Fê? Exatamente. A minha paixão, viagens, sou formada em turismo e consegui transformar isso num negócio. E hoje eu ensino as pessoas a acumularem milhas para viajar. Isso aí. Então, seja bem-vinda. Obrigada. A casa é sua. Hoje a gente vai ajudar todo mundo aí a começar a viajar mais, ficar menos estressado, né? Nossa. Gente feliz não enche o saco. Então é isso. Seja muito bem-vinda, Fê. Muito eu queria obrigada. que você se apresentasse melhor para o público, para eles te conhecerem. Vocês podem me chamar de Fer, eu sou sul-mato-grossense, mas eu já rodei esse país, eu já morei na Amazônia, morei no Pantanal, voltei para o Mato Grosso do Sul e agora eu estou em Minas há 2 anos e meio, uma terra que me acolheu muito, que eu estou muito feliz aqui e que pretendo ficar por uns bons anos, quem sabe por favor. até, né, para a vida inteira. E me mudei para Minas e estabeleci meu negócio aqui, estou trabalhando aqui e é isso. E é isso. Seja muito bem-vinda. Mineirinho é bom, não é? Nossa Senhora! Queijo, gente. Nós Doce de somos leite, as acolhedores. pessoas. É tudo muito bom. É. Ô, Fê, agora me conta. Não tá na nossa pauta, não, mas eu quero saber aí dessa vida anterior a Minas. Como assim? Você já morou na Amazônia? Me conta. Pois é, eu me formei em turismo. Eu me formei em 2010. E na época da faculdade, a gente tinha 6 meses para fazer estágio em qualquer lugar. E aí foi muito louco, porque eu pensei assim, gente, que lugar do país eu sonho conhecer? Porque na época eu era quebrada, estudante, não tinha grana. E aí, para eu conhecer os lugares, era viajando. Então, por exemplo, Bonito, no Mato Grosso do Sul, que é um destino maravilhoso, eu conheço todos os passeios. Fiz tudo trabalhando. Eu trabalhava em agência de viagens lá. Que então, legal. nas férias, quando dava, eu pegava um estágio e ia bater perna. E fui para a Amazônia. Fui para ficar 5 meses, fiquei 6 anos. Lá, encontrei meu boto cor-de-rosa, fui encantada, casei. Fomos pro Pantanal, porque aí eu cansei. Eu sou dessas, Não foi o canto assim. da sereia, não foi o canto do boto? Não, do boto. O encantamento. E aí... Eu sou dessas, assim, cansei, quero outra coisa. E aí, na época, eu trabalhava no Instituto de Pesquisa lá, eu era coordenadora do programa de turismo. Vamos pro Pantanal, amor? Vamos. Então, vamos. Aí, pedi demissão e falei, vou procurar alguma coisa no Pantanal, que eu quero viver a experiência do Pantanal agora. Fui pro Pantanal, fiquei 6 anos lá. Trabalhei como gestora de turismo, né, no empreendimento de ecoturismo na Serra do Amular, um lugar incrível. Coordenei uma escola ribeirinha que só chegava de barco ou de avião. Uma loucura. E depois disso eu cansei também. Aí eu falei, cansei, agora eu quero fazer outra coisa. Aí eu voltei para minha cidade natal, na Viraí, fiquei 1 ano lá. E aí comecei a trabalhar em projeto de turismo, foi o ano que eu me dediquei a aprofundar meu conhecimento em milhas. Falei, agora eu vou estudar esse negócio e vou usufruir. E aí, montei minha primeira turma de curso de milhas em 2022, quando eu me dediquei a estudar, li contrato e esmiucei tudo para entender, aprender. E aí eu vi quanto era rico aquilo. Eu falei, gente, eu não posso guardar isso só para mim. É muito incrível como as pessoas não sabem dos direitos que elas têm, das oportunidades que elas têm e perdem. Elas perdem dinheiro. As pessoas não têm noção, mas elas perdem dinheiro quando elas estão perdendo milhas. E aí eu comecei a dar curso e de lá para cá eu não parei mais. Hoje eu tô 90% do meu tempo é dedicado ao mundo das milhas. Ô, Fê, você me criou um problema agora. Porque agora eu acabei de perceber o quanto que a minha vida é chata. E o tanto que a sua vida é incrível, cara. Menina, eu sou uma pessoa de movimento. Eu sou uma pessoa de espírito bem livre, assim. Como é que eles falam na internet? Você alugou um triplex na minha cabeça. Nossa, eu sou uma pessoa que gosta muito de movimento, de desafio. Se o negócio tá muito monótono, aí me dá um xirico-tico. E é incrível como as coisas acontecem. Inclusive, ontem aconteceu algo que eu ainda não posso contar. Mas depois eu conto. Meu Deus. Vai gerar uma curiosidade. Você me conta no off? Eu conto depois no off. E para quem tá acompanhando, depois das redes sociais, se tudo der certo, vou acompanhar. Mas vai vir uma viagem
incrível que aconteceu assim. Uma loucura, sabe? Que legal. Quando a vida tá meio parada e Deus fala, vamos movimentar? Essa menina precisa de movimento. E aconteceu. Mas que bom, Depois né? eu Você já conto. tem o perfil para isso, então acho que puxa, né? É aquela... Como é que é? Tem uma expressão, não é força do pensamento, não, gente? Enfim, você entendeu o que eu tô falando. E é engraçado, né, Lizzy? Porque, às vezes, inconscientemente, a gente se prepara para aquilo. Foi o que aconteceu comigo. Inconscientemente, eu me preparei para esse destino. Eu falei assim, eu vou para esse lugar e comecei a organizar as minhas milhas focadas nesse objetivo, mas Que sem legal. saber quando ia acontecer. E agora surgiu a oportunidade e se tudo der certo, eu vou contar nas redes sociais. E aí vocês me sigam nas redes sociais para saber as cenas dos próximos Mas tem capítulos. uma frase que fala que a sorte... Eu não lembro direito, mas que a sorte vai de encontro a quem está preparado. Tipo isso, né? Então, você já exato. estava se movimentando, se preparando ali, jogando para o universo. E aconteceu. né? Vai acontecer, na verdade. Ainda não posso dar certeza, mas vai acontecer. Dar certo. Vai. Já recebe sua bênção. Já Mas, tô Fê, você contando que deu certo. Isso aí. Você falou de Bonito, gente, é uma oportunidade incrível. Quem tiver a oportunidade de ir para Bonito, eu passei minha lua de mel lá. Nossa, cara. Que lugar ano que você foi pra maravilhoso. lá? 2019. Bacana. Já tem muito tempo, já tô precisando voltar. Agora já tem uma menininha, vai adorar. Eu estagiei lá em 2009, 2008. Eu sempre ia nas férias da faculdade, trabalhar na agência. Eu vendia todos os passeios, né? E Bonito é uma estrutura, assim, muito organizada. Lá é exemplo de lindíssimo. turismo no Brasil. Assim, tenho muito orgulho de meu estado ter aquela organização, sabe? E foi muito bacana, porque imagina você conhecer todos os passeios. Eu fiz o Abismanhumas, que é uma coisa de louco. Esse é Aquelas flutuações. O Abismanhumas é aquele que só entra 12 pessoas por dia na caverna, que você faz um rapel de 72 metros. Esse eu não fiz. Esse eu não fiz e eu não fiz o da Lagoa, que é acho que é Gruta Azul, né? Uma coisa Gruta assim. do Lago Azul? Gruta do Lago Azul. Será que você não É fez? porque na época eu fui em abril. Aham. Em abril, porque tem uma época, né, que ela tá aberta e uma época que ela tá fechada e não Olha, pode fazer. Minha memória era do ano inteiro, mas pode ser que eu esteja pode equivocada. ser que depois eles tenham mudado isso, mas em 2019, que foi quando eu fui, já não podia mais em todas as épocas, não. Ou não sei se podia, mas não era indicado por causa da questão da claridade, não dava para você ver direito as coisas. Acho que era isso. Pode ser. E aí, esse não foi o que eu não fiz, mas eu fiz as flutuações. Nossa, passeio de cachoeira. É Buraco das Araras? Gente. Que eu até arrepio. Eu sou apaixonada que é com a arara, cara. É uma coisa incrível. Sou doida para ter uma arara. Lá eu conheci o Buraco Buraco das Araras, o Rio da Prata. Inclusive, tem um destino em Jardim que agora está aberto ao público, que não era, que chama Lagoa Misteriosa. Esse atrativo era do meu avô. Olha que coisa louca. Fê, que legal! E aí, enfim, há muitos anos atrás, a família vendeu a fazenda e hoje eles estão explorando. Deus não dá asa à cobra, né? Imagina, gente, na minha mão. Nossa, pensa que delícia! Mas era a fazenda dos meus avós, a Lagoa Misteriosa. É um lugar incrível. Por que chama Lagoa Misteriosa? Porque até agora eles não identificaram a profundidade. Já fizeram vários mergulhos e não conseguiram achar o fundo do rio. Por isso que chama Lagoa Misteriosa. Misericórdia. Gente, toma cuidado, hein? Vocês não vão empolgar demais aí, não. Mas eu, na verdade, entrei no turismo, sabe, Lizzy, pensando assim, eu vou viajar muito. De fato, a gente viaja, só que muitas vezes a gente está trabalhando enquanto está todo mundo passeando. Então, tem ali o ônus também. Eu fui muito no imaginário ali, que eu poderia viajar muito mais. Então, essa coisa da viagem está comigo desde adolescente, assim. Essa vontade de conhecer culturas, países, pessoas. E me encontrei nas milhas, porque nas milhas eu viajo trabalhando, né? E nada na vida são só flores, né, Fê? Mas pra gente começar a entrar nesse assunto de milhas, a pergunta que eu acho que é clássica, né? Como é que a gente ajunta milhas? É só pelo cartão de crédito? O cartão, a maioria das pessoas acha que cartão de crédito é a única forma de acumular milhas. Não é. Na verdade, o cartão é a forma mais demorada. Por quê? O cartão a gente pontua por dólar. Então, vamos lá. Um cartão que pontua bem, 2 pontos por dólar. 2,5 pontos por dólar. Ou seja, eu preciso gastar 6... vamos arredondar para R$6, né? R$6 para acumular 2 pontos. Essa é a proporção. Ou R$3, 1 ponto.
Existe uma forma, uma estratégia que é chamada de superacúmulo de milhas. Com essa estratégia, a gente consegue acumular até 21 vezes mais milhas do que no cartão. Nossa! Então, por exemplo, existem campanhas que acumulam 20 pontos por real. Olha a proporção do cartão. R$3, 1 ponto. Aham. Eu acumulo 20 pontos por real. É muito mais. Então, existem essas parcerias entre os programas de fidelidade com lojas, por exemplo, a Amazon, Casas Bahia, Magazine Luiza, Mercado Livre, Uber. Muita gente não sabe. Então, tudo que a gente compra no nosso dia a dia, a gente pode converter em milhas aéreas para viajar através dessa parceria. E o grande problema é que, assim, as lojas, os programas não deixam isso evidente. Eles não querem que todo mundo tenha conhecimento. É uma informação que não é acessível para todos. E a falta de conhecimento das pessoas faz com que elas percam oportunidades. Porque Então, me se conta. fica só no cartão, é mais demorado. É isso. Pois é, então me conta, quais são essas outras formas, assim, você já começou a falar sobre isso, né? Mas quais as formas mais criativas, então, além do cartão, pra gente começar a acumular milho? Porque agora eu já fiquei aqui alvoroçada. A principal é o superacúmulo, que é aproveitar essas parcerias que tenha como se fosse uma collab. A parceria da Amazon com, por exemplo, a Gol, que no programa de fidelidade dela chama Smiles. Então, a gente aproveita essa parceria dessas lojas e compra através da parceria. Então, o que eu defendo? Você usar os gastos que você já vai fazer no seu dia a dia para converter em milhas para viajar. E aí, esse superacúmulo é o que faz toda a diferença. Aí fica acumulado lá na plataforma. Depende do programa que você compra. Por exemplo, se você compra o Crédito Uber pela Smiles, você vai ter milhas na Smiles. Mas existem formas de programas matrizes, vamos dizer assim, Livelo, Esfera, que se a gente compra nesse programa, depois a gente escolhe para qual companhia aérea a gente pode transferir. Então, outra forma de acumular milhas também é na transferência. Porque quando eu transfiro, por exemplo, lá do banco, vamos supor que você é cliente do Banco do Brasil ou do Bradesco. Os seus pontos do cartão estão na Livelo. E aí, dali, a gente transfere para a companhia aérea. Só que aí a gente tem a hora certa de transferir. Então, essa transferência, quando a gente transfere na hora certa, a gente pode dobrar a nossa pontuação. Tem momentos de bônus. Exatamente isso. A gente também pode comprar. Então, por exemplo, Fer, eu quero viajar, mas eu tenho 0 milhas. Não tem problema. Uma das formas é você comprar certo, transferir para a companhia aérea na hora certa e aí fazer a sua emissão. E isso gera economia na sua viagem. Que legal. Esse da Smile eu já ouvi falar. Da Livelo também, porque eu tenho conta no Bradesco. Mas tem algum que ninguém conhece, assim? Olha, existem programas de fidelidade das companhias aéreas praticamente do mundo todo. Então, aqui no Brasil, a gente foca mais nos programas nacionais. Mas, por exemplo, eu gosto de acumular milhas na Ibéria, que é uma companhia aérea espanhola. Que aí eu consigo fazer excelentes emissões para a Europa. Nunca e nem aí, ouvi falar. então. Tem a British, que é uma companhia aérea inglesa. Tem um programa dela que chama Executive Club, que é parceira da Ibéria. A gente consegue transferir de um programa para o outro. Então, existem programas do mundo inteiro. A gente precisa direcionar de acordo com a estratégia de viagem de cada um. Mas, com os programas de fidelidade aqui no Brasil, que são Livelo, Esfera, que é do Santander, mas que é aberto para todo mundo que quiser participar, e os programas das companhias aéreas, Smiles, Latam Pass e Azul Fidelidade. Esses são os principais. Esses programas a gente consegue trocar por produtos também, não consegue, Fê? Consegue. Eu vi que você Me fez fala uma que você já carinha fez meio isso. assim. Eu não lembro, sinceramente, não lembro, não. Mas já deve ter feito, com certeza. Não é vantajoso, né? Não é, mas quem nunca, né? Eu também já fiz isso, confesso. O que a falta de conhecimento faz com as pessoas? É sobre isso. Isso é bíblico, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Exato. Essa questão da troca de ponto por produto, ela não é vantajosa. Na maioria das vezes. Eu não vou falar que é uma regra. Porque já tiveram campanhas com promoção que eu fiz troca e foi vantajoso. O importante é a gente saber e calcular para ver se está vantajoso ou não, né? Mas, de modo geral, quando você compra, por exemplo, eu vou comprar um micro-ondas. Ele custa R$400, R$500. Quando você troca os seus pontos por esse micro-ondas, é como se você tivesse pago o dobro. Tipo, Nossa. R$800, R$900. Por quê?
a quantidade de pontos que você precisa para fazer essa troca é muito alta. Verdade. Se eu fosse comprar esses pontos para repor o meu saldo para fazer aquela compra, eu pagaria o dobro. Então, compensa eu deixar os meus pontos, as minhas milhas para viajar e fazer essas compras com superacúmulo. E aí, por exemplo, em eletrodomésticos, você acumula até 7 pontos por real. Então, você vai comprar um micro-ondas de R$500, você vai acumular 500 vezes 7, que dá 3.500. Eu não ia fazer essa conta. Deu um medo não aqui, é de mas... exatas, literalmente de humano. Então, assim, se fosse só no cartão, acumularia muito menos. Não, muito mais Aí eu não vou me atrever a inteligente. fazer a conta aqui no ao vivo, mas depois eu faço num Reels. Então, imagina, você acumulou 3.500 pontos com esse equipamento, ao invés de você trocar um tanto lá de pontos e pagar o dobro, né? Nossa, muito mais inteligente. Nunca parei para pensar nisso. E aí, por exemplo, no superacúmulo, se você compra com a estratégia e, paralelamente, você usa o seu cartão de crédito, você acumula 2 vezes. É. Nossa, maravilhoso, gente. Tá vendo, gente? A gente precisa de uma fé na vida. Ah, meu Deus. Ô, Fê, e existe um melhor momento, assim, para transferir milhas? É quando eles lançam essas promoções ou não? Existe. Segue o baile. Existe, não. Tem momento para tudo. Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, sabe? Para as minhas alunas. Existe a oportunidade e a necessidade. Quando eu atuo na minha necessidade, eu preciso fazer uma emissão, eu preciso transferir meus pontos por cartão para a companhia aérea, eu perco dinheiro, porque eu perco a chance de ganhar o bônus. Então, a gente que já está no mundo das milhas, já sabe, tem um histórico de quando essas promoções acontecem com bônus, a frequência. Então, isso ajuda bastante. E aí, por exemplo, meus alunos têm acesso a essa análise, né? Essa curadoria que eu faço das campanhas promocionais. Mas aí, qual que é o momento certo de transferir os pontos do cartão para a companhia aérea? Quando tem o bônus. Então, existem campanhas de bônus muito boas e existem as razoáveis. Então, por exemplo, na Azul eu consigo mais de 100% de bônus. Recentemente, a gente teve uma campanha de 125% de bônus. Nossa. Isso quer dizer que se eu tenho lá 100 mil pontos no meu cartão, eu poderia acumular 225 mil milhas Azul. Isso já dá para uma pessoa ir para a Europa e de volta. Então, é esperar a hora certa. E aí, cada companhia aérea tem um movimento. Na Gol, na Smiles, eu não consigo esse mesmo percentual. Na Latam também não. Só que existem as melhores companhias aéreas para a gente fazer a emissão de acordo com a minha origem, com o meu destino. Então, às vezes, eu sou questionada. Para onde eu mando os meus pontos, Fer? Eu respondo, não sei. Aí a pessoa fala, ai, mas você não é especialista? Eu, sim, mas eu preciso de detalhes. De onde você está saindo? Para onde você vai? Qual companhia aérea vai operar melhor esse voo? Então, é importante a gente ter essa clareza sobre qual companhia aérea melhor faz a rota com os preços mais atrativos para eu poder transferir para aquela companhia aérea. E dá pra gente viajar só com milha, Fê? As emissões das passagens aéreas e hotéis, a gente consegue 100% com milhas. Tá? Alimentação, não. Alimentação, não. A gente pode, sim, olha só, Lá ir vem. em restaurantes acumulando com superacúmulo. Por exemplo, vou lá num No restaurante... mundo inteiro? Hoje, muito no Brasil, mas no mundo a gente tem outras ferramentas aí para usar, tá? Mas aqui no Brasil, especificamente, a gente tem essa parceria do superacúmulo. Ah, você vai naquele restaurante, você acumula 10 pontos por real na sua conta. Então, se você já vai gastar no restaurante, você pode acumular milhas com essas parcerias que existem. Já anotei aqui, superacúmulo. Para depois pesquisar. É isso. Ah, muito legal. Agora, Fê, assim, para quem nunca ouviu falar de milhas, né? E tá pensando assim, não, mas espera aí, eu vou acumular uns pontos que depois eu vou trocar por passagem, que depois eu vou trocar por hospedagem. Esse trem tá muito maluco. É de fato seguro? A gente pode acabar sofrendo algum golpe aí no meio disso tudo? Como é que funciona esse mundo? Olha, a criatividade das pessoas é uma coisa assim impressionante, principalmente né? pro mal, né? Pro mal, as pessoas têm uma criatividade que superabundou. Exato. O Se as universo. pessoas filtrassem essa energia para o bem, o mundo seria melhor, né? Mas, enfim. É lógico que existem riscos de golpe. Que riscos são esses, né? O que pode acontecer?
É muito comum a gente receber alguns SMS. Ah, você tem tantos mil pontos a expirar. Clique nesse link. Jamais cliquem. Jamais. Por quê? Na maioria das vezes, os programas não estão preocupados em te avisar que você tem pontos expirando. Lógico. É dinheiro. Se você deixa perder, é dinheiro no bolso deles. Então, é muito raro um programa de fidelidade que se preocupe em te avisar que você tem pontos expirando para você usar. Então, essas mensagens... tá muito comum agora os áudios, né? Aparecendo aquelas máquinas falando com você. Foi aprovada uma transação. Então, eles fazem isso também com pontos. Mas a gente tem métodos de se respaldar. Então, a primeira orientação que eu dou para vocês para não cair em nenhum golpe relacionado a milhas é não abrir nenhuma mensagem com link. Se você recebeu algum aviso de que você tem pontos expirando, não entre por link. Se você ficou na dúvida, entra direto no seu cadastro do programa de fidelidade e você vai lá ver no seu extrato se tem, de fato, os pontos a expirar. Se não, não faça isso. E aí, em relação, por exemplo, à emissão de passagem com milhas, tem diferença de uma emissão que eu pago em dinheiro ou com milhas? Não, é uma moeda. Milhas valem dinheiro, é como se fosse um Bitcoin. Então, Boa. é uma forma de pagamento. Eu entro na minha conta e faço a minha emissão com milhas, é como se eu tivesse comprado a minha passagem pagante. Só a forma de pagamento que foi diferente. Então, as pessoas muitas vezes me perguntam, Fer, e se eu emitir com milhas, eu tenho risco da minha passagem ser cancelada? Se você está fazendo a sua emissão na sua própria conta ou para algum familiar, não tem risco. Se a passagem for cancelada, independente da forma do seu pagamento, se foi pagante em dinheiro, se foi com milhas. E você tem os mesmos direitos garantidos por lei, né? Exatamente. É uma moeda. É uma moeda. As pessoas têm que entender que milhas, que pontos, não é brinde, sabe? Não é aquela coisa da loja que eles entregam como brinde e a gente não dá valor. Milhas valem dinheiro. Enquanto as pessoas não colocarem isso na cabeça, elas vão continuar perdendo e é como se elas estivessem rasgando dinheiro fora. E aí, Fê, você falou de milhas que expiram. Essa parte eu não sabia. Então, tem validade? Tem validade. De um modo geral, a validade é algo em torno de 24 meses. Só que a gente tem formas de driblar isso. Então, por exemplo, se os seus pontos estão lá no cartão de crédito, vamos supor, né? Você é cliente lá e seus pontos estão na Livelo. Quando vai expirar na Livelo, a gente tem uma forma de driblar ali dentro e não deixar que essas milhas expirem, que esses pontos expirem na Livelo. Quando a gente transfere para a companhia aérea, a gente ganha uma nova validade. Então, quando estiver perto de expirar, você já faz esse... Eu posso transferir para a companhia aérea e aí, eu transferindo, eu ganho a validade daquela companhia aérea, que é diferente de acordo com cada companhia. Hoje, a Latam tem dado 36 meses, ou seja, 3 anos para você utilizar. É bastante tempo. É verdade. E aí, quando está na companhia aérea, também tem uma forma da gente driblar o vencimento. A gente pode transferir para um programa de hospedagem e, nesse programa de hospedagem, usar as milhas para poder se hospedar em vários hotéis. Ah, tá. De hospedagem, eu achei que era hospedagem das milhas. Não, hospedagem em hotel mesmo. E hotéis incríveis no mundo inteiro que você pode usar suas milhas para pagar a hospedagem. Muito legal. E quais são os piores erros de quem começa a entrar nesse mundo aí de milhas? Os 3 mais... Vamos considerar o seguinte, a pessoa não deixa mais expirar, ela já está começando, ela já tem uma consciência, tá? Então, ela não expira mais, ela não troca mais ponto por produto. Primeiro já não é o Juninho mais, né? Já não é o Juninho, ele já está sabendo mais ou menos. Então, o primeiro erro que as pessoas mais cometem em milhas é transferir para a companhia aérea sem bônus, sem ganhar nada mais. Esse é o primeiro. Segundo, comprar pontos ou milhas sem ter clareza de quanto ela pode pagar por aqui. Na verdade, não é isso. É ela comprar as milhas num valor alto. Recentemente aconteceu um caso. A pessoa veio conversar comigo. Tipo assim, Fer, eu tenho aqui meu saldo da Smiles, quase 500 mil de milhas. Eu falei, nossa, que bacana. Mas me conta, você comprou alguma dessas milhas? Como é que foi o acúmulo? Ah, eu comprei sim. Eu comprei 100 mil pontos, 100 mil milhas por R$4.000. Aí eu fiz as contas, eu falei, amigo... Saiu caríssimo, né? Muito caro. Aí eu falei, você nem é meu aluno, mas eu vou te falar, você não faça mais isso não, você pagou muito caro. Então, esse é um erro.
Às vezes as pessoas empolgam, acham que a promoção é atrativa, não é atrativa. E aí acaba pagando muito caro no valor numa milha, que essa pessoa poderia ter pago R$15. Você gastaria muito menos de 4 mil para poder acumular as mesmas 100 mil, né? Exatamente. Comprando num valor atrativo que é possível, sabe? Nada fora da realidade. Então, esse é o segundo erro. E o terceiro erro é sair assinando todos os clubes de fidelidade sem ter clareza na sua estratégia. É muito comum. A pessoa chega para mim, fala, Fer, eu assinei o clube tal, o clube tal, o clube tal. Mas por quê? Não sabe responder. Se você não sabe responder o porquê que você está assinando aquilo, não assine. E aí fica pontos diversos lugares, em diversos lugares, né? Exato. Dispersos. E às vezes numa companhia aérea que a pessoa nem usa. Ou que nem é interessante para a emissão que ela precisa. Então, se você não tem clareza da sua estratégia, do porquê você está fazendo aquilo, é melhor não fazer, porque às vezes você está jogando dinheiro fora. Pelo ralo. E acho que, assim, o grande objetivo das milhas é o quê? Gerar economia, poder proporcionar mais viagens para as famílias. Porque pensa o seguinte, uma família que viaja todo ano, uma família com um casal e 2 crianças, vamos pensar assim, 4 pessoas no núcleo familiar, viaja todos os anos. Ela quer viajar, ela não vai deixar de viajar. Então, você gera uma economia para ela e isso faz com que essa economia gerada possa proporcionar novas experiências para a família. Novos destinos, novas viagens. Não, e uma família de 4 pessoas deve dar para acumular um mundaréu de milha, né? Olha, eu tenho um caso maravilhoso. Essa família eu atendo, eles estão indo para Bariloche agora no inverno, na altíssima temporada, férias das crianças. A passagem da família toda custaria quase R$20 mil e de volta. Deu 18 mil e pouco para os 4. Eu gerei uma economia de mais de R$10 mil para essa família. Nossa. Com as milhas. A gente gerou essa mesma emissão comprando milhas, executando todas as estratégias por pouco mais de R$8 mil. Então, olha, esse é o poder. Diferença gritante, né? Exatamente. Não, e 10 mil você vai para lá e você pode aproveitar mais um passeio, pode comer melhor, né? Porque Bariloche também. Não, e é engraçado, essa família até falou assim, ai, filha, a gente gosta de vinho, eu vou aproveitar essa economia para tomar bons vinhos na Argentina. Eu falei, é sobre isso. Então, eu acredito muito, sabe, Lizzy, que viajar é sobre você colecionar memórias, é sobre você viver experiências, coisa que você vai carregar para o resto da sua vida. Você volta melhor das viagens. Não só a pele fica melhor, né? Lógico, mas as experiências que a gente vive, as pessoas, a culinária, a cultura, a gente se torna uma pessoa melhor viajando. Então, trabalhar com milhas, trabalhar com viagens é sobre poder proporcionar mais disso para as famílias. Se eu não tivesse passado por tudo que eu passei no mundo das milhas e vivenciado, eu não teria feito as mesmas viagens. Eu realizei sonhos por causa de milhas. Eu tinha o sonho de conhecer Fernando de Noronha. Nossa, deve ser... Gente, eu achava que aquele destino não era para mim. Eu falava, não, tá muito longe da minha realidade. Eu fui comemorar meu aniversário de 35 anos em Noronha. Eu cantei parabéns com aquela vista do pôr do sol. Ai, Fê, você não tem filho ainda, né? Não. Nossa, quando você tiver filho, se você um dia desejar, deve ser tão legal ser sua filha ou seu filho. Imagina, que delícia. É sobre, gente. Eu acredito. Eu, quando era pequena, a gente viajava, mas de carro. Então, a gente andava 2 dias de carro para ir para a praia. Deixa eu te contar um segredo. Você vai rir da minha cara. Eu morro de medo de avião. Jura? É o transporte mais seguro do mundo. Ah, mas não adianta falar isso para mim, não. Minha cabeça não aceita Mas isso. não tem problema. Você pode usar suas milhas para hospedagem. Por que não? Se hospedar não... Não é? Não, eu vou fazer um tratamento. Pronto. Como é que chama? Hipnoterapia para poder perder o medo de avião. É como sobre. assim, Fê? Se não perder, tem solução também. Usa para hospedagem. E é sobre essa questão de experiência, né? Eu passei uma história engraçada. Uma vez, primeira vez que eu fui me hospedar no hotel 4 estrelas foi com milhas. Porque antes não tinha grana para isso, né? E aí, gente, sabem o baile que eu levei para ligar o chuveiro do quarto? Sério? Muito tecnológico, Fê? Para mim era. E eu apertava o botão e puxava o botão e... Gente, deu tudo certo. Eu precisei fazer um tutorial. Eu chamei as colegas que estavam em outros quartos. Amigas, ajudem aqui a coleguinha.
Era um estilo, enfim, que eu não estava acostumada. Mas é sobre isso, história para contar, memória, aprendizado. Você cresce muito, né, vivenciando outras Cresce culturas. muito. Eu tenho um sonho, por isso que eu tô brincando aqui, que eu vou fazer uma hipnoterapia. Mas eu sou fascinada com a Nova Zelândia. Meu sonho para a Oceania, para conhecer a Nova Zelândia. E lá é um território muito rico, né? Você tem a praia de um lado, você tem neve do outro. Cara, é surreal de maravilhoso incrível. aquele lugar. Então, eu tenho um sonho muito E grande para Nova Zelândia. né? Hoje a pessoa fala um destino para mim, a minha cabeça já faz um mapa da rota aérea. Eu já pensei, ela vai pegar Brasil, Santiago, Auckland. Já pensei na sua rota. Exatamente. Não, e aí dá para dar até uma passeada antes, né? Já para ali em Santiago, toma no um Chile, vinho. né? Eu não bebo não, mas eu vou Já fazer sei esse a esforço. companhia aérea que leva. É isso, a minha cabeça já pensa em toda a rota, sabe? Mas não só o mundo, mas o Brasil também, sabe, Lizzy? Tem lugares tão incríveis, tão incríveis. Eu valorizo demais a nossa cultura, o nosso país, as nossas paisagens. Eu gosto muito de natureza. Eu também. Então, os destinos de natureza, assim, me brilham os olhos. Não é à toa que eu fui parar na Amazônia, né? Morei 6 anos lá, no Pantanal. O Brasil é muito rico, então eu defendo muito que as pessoas têm que conhecer nosso país, sabe? Voltei... Quem não conhece a Amazônia não conhece o Brasil, Nossa, gente. outro sonho, que é isso? Eu voltei de viagem agora, nem é um destino assim, meu Deus, mas eu fui para Ubatuba. Gente... Ubatuba é lindo! Cara, eu fui fazer um passeio de lancha, eu chorei em alto mar, porque é surreal de lindo você visitar lindo. aquelas... Não é praias que eu queria falar, não. As ilhazinhas que tem lá. Gente, tá ali do lado, cara. Pra você ter ideia, eu não queria voltar, não. Eu tentei arrumar emprego lá porque eu não queria voltar. A louca! Ô, gente, eu tô rindo igual aquele... Como é que chama aquele desenho? Corrida Maluca. Desculpa, tá, gente? Eu tô gripada há mais de um mês. Enfim, essa risada horrorosa. Mas, Fê, que lugar, cara, surreal de maravilhoso. Todo mundo que eu ia, eu falava, gente, não tem um emprego para mim. Eu não quero voltar para Belo Horizonte. Porque lá, assim, não tem nada espetacular, mas a cidadezinha... Não, a paisagem é espetacular. Não, é surreal, mas linda. assim, eu falo Ubatuba como um todo. Ela é basicamente uma cidadezinha no meio do buraco. Você olha para um lado, é só mata, do outro é só mar. Gente, é surreal de lindo. Eu fiquei alucinada por aquele lugar. Eu sou apaixonada pelo Brasil, gente. Apaixonada. São o próprio poucos Bonito estados que a gente falou, né? Que também é maravilhoso. Nossa. As Chapadas. Nossa, tem muita coisa. Para mim, assim, o destino que mais me marcou no Brasil, que assim, eu fiquei em êxtase, foi Lençóis Maranhenses. Ai, também é um sonho pra lá. Eu sobrevoei em Lençóis, né? Porque eu era metida nessa época. Não metida, brincadeira. Mas assim, sabe aquela história? Quando eu vou voltar aqui? Não sabia. Nessa época eu ainda não viajava com milhas. Eu comecei a trabalhar, já estava ganhando melhor e tal. E aí eu tinha o sonho de conhecer. Eu falei, mãe, vamos. Ela chamou 2 amigas, foi eu, minha mãe, 2 amigas da minha mãe. E aí a gente foi para Santo Amaro, para Barreirinhas, fizemos todo o Delta do Parnaíba. Gente, o sobrevoo, você vê os lençóis de cima, é uma coisa de louco. Surreal, né, cara? É surreal. Então, é sobre isso. E tá aqui do lado, né, Fê? Assim, é perto. Tá, pra do mim lado tudo é que eu perto. quero dizer, assim, tá dentro do nosso país, Pra quem cara. morou em Tefé, no interior do Amazonas, a pessoa fala, ai, não, é longe 200 quilômetros. Faz-me rir. Você já tá pra mim é do acostumado. lado. É isso. Então, o Brasil tem lugares incríveis. Lençóis foi o lugar que mais me marcou. Assim, voltaria. Mas aí a gente quer sempre conhecer lugar novo, né? Eu não conheço Jalapão ainda. Tô louca pra ir no Jalapão. Nossa, Jalapão também diz que é incrível, né? Tô louca pra ir. Mas, enfim, não me organizei ainda pra isso. E é isso. O Brasil é encantador. É encantador. E fora também é legal, mas... Nosso país é muito rico. Então, vamos acho valorizar a nossa cultura também. Total. E acho que também é o seguinte, Liz, a gente tem que adequar a realidade de cada um. Às vezes, eu vejo... É muito comum, às vezes, a gente fazer isso. Ficar se comparando muito com os outros, principalmente agora que a gente está muito em rede social. A gente acha que o outro consegue mais que a gente.
é adequar a nossa realidade. Eu tenho alunos que... Ontem eu estava falando com uma aluna. Ela falou, Fer, eu não tenho vontade nenhuma de atravessar o oceano. Eu quero conhecer o Brasil. Ponto. Sou aposentada, agora eu quero viajar 2, 3 vezes por ano, que ela ainda continua fazendo umas coisas. E é sobre isso. Então, é adequar as milhas, a sua realidade para o seu cenário, para o seu sonho, né? E mesmo que você tenha um sonho de fazer uma viagem grande, cara, dá pra gente se planejar financeiramente para isso, né? Ir acumulando as milhas ao longo desse tempo também, né? Com Tudo certeza. é planejamento. E gerar economia para facilitar a realização desse sonho. Exatamente. O primeiro passo, assim, quero realizar o sonho, quanto de milha eu preciso para ir para lá? Eu ia te perguntar isso agora. Dá uma dica pra gente, assim, infalível, para quem quer começar a juntar milhas para poder começar a viajar pelo Brasil e mundo afora. A primeira coisa que você tem que fazer, que é começar, não sabe nada, é verificar se o seu cartão de crédito pontua. Como você faz isso? Porque já é um primeiro passo, né? Eu falei que o cartão não é a melhor forma, mas é o primeiro passo. Como que você faz isso? Por exemplo, você tem cartão do Banco do Brasil ou do Bradesco. Se o seu cartão pontua, automaticamente os pontos vão para Livelo. Às vezes a pessoa está com um cadastro ali, vamos dizer assim, adormecendo e nem sabe que tem pontos lá. Então, entrar nos programas de fidelidade, atualizar seu cadastro ou fazer o seu cadastro e ver o seu saldo. Porque muitas vezes você tem pontos que nem sabe. Eu tive um caso que eu atendi, meu cliente tinha mais de 150 mil pontos na Livelo e nem sabia. Nossa, eu nem sabia. Fora o que ele tinha perdido. Nossa. E aí, driblamos, fizemos as estratégias para não vencer mais. Então, olha o tanto de dinheiro que foi por água pelo ralo por falta de conhecimento. Verdade. Então, primeiro ponto, fazer os cadastros, ver seu saldo de milhas e, principalmente, buscar conhecimento. Por quê? Pode encurtar o seu caminho. Com certeza. Se você fica buscando tudo sozinha e vendo vídeo daqui, vídeo de lá, não sei o quê, é muito mais difícil, é muito mais demorado. Então, quando você busca um conhecimento numa metodologia estruturada, o seu resultado vem muito mais rápido. Eu tenho casos de alunos que começaram comigo com 0 milhas, sem cartão que pontuava, 0, 0, 0. Em 6 meses fizeram mais de 150 mil milhas. E não é só um eu vou ser caso. essa pessoa. Não é só um caso. Eu tenho vários exemplos de alunos que conquistaram mais de 100 mil milhas em 6 meses, implementando todas as orientações que eu dei. E é sobre Quando isso. você tem orientação, uma boa orientação, você vai longe. Exato. Mas, Fê, então, conte para nós como podemos encontrá-la para que a gente comece a mudar de vida, começar a viajar, acumular milhas. Conta pra gente. Hoje, a rede que eu mais uso é o Instagram. O meu @ é FerSaVieira. Fer com R, tá? Savieira. Então, Instagram é a minha principal rede. No TikTok, eu ainda não sou muito ativa lá. No YouTube é mais nas lives. Então, é mais Instagram mesmo. Pessoal, então vão lá procurar a Fê. Os contatos dela vão estar aqui embaixo também. Isso. E aí você tem mentoria, né, Fê? Eu tenho desde o básico até o avançado. Então, por exemplo, a pessoa quer começar, quer dar o primeiro passo e, nesse momento, ela quer fazer um investimento mais baixo. Eu tenho um curso que chama TCM, ou Transformando Compras em Milhas, que é para quem está começando. Ou para quem não sabe acumular além do cartão. Esse treinamento tem um valor super acessível, é um curso gravado, são mais ou menos 5 horas de conteúdo. Então, se você pega para fazer rapidinho, você já aprende, já executa, bem objetivo, direto ao ponto. E ali você já tem resultado. Eu tenho a Trilha das Milhas, que aí já é uma metodologia de 1 ano de acompanhamento meu. Então, eu mesclo aulas gravadas que eu vou direcionar para a pessoa o que ela tem que assistir para não sair assistindo conteúdo. Cada um está no momento. Então, Sim. Eu penso muito na personalização, sabe, Liz? O seu objetivo é diferente do outro, Então, é adequar tudo que tem disponível para o seu perfil. Então, na Trilha das Milhas, a gente tem encontros em grupo, quinzenais. A gente tem encontro individual, acompanhamento no WhatsApp, acesso ao grupo, que tem todas as promoções e oportunidades. O TCM também tem esse acesso, mas é um tempo menor. E acesso a toda a minha biblioteca, ferramenta. A gente tem uma estrutura de acompanhamento desse mentorado e todo cuidado para que ele consiga implementar, executar com suporte, com orientação para ter o resultado. E gerar economia nas viagens deles. Isso aí. Bom, gente, então, como eu disse, procurem a Fê lá, participem dos cursos, né, das mentorias que ela tem,
para todo mundo começar a acumular milha, viajar. Isso. Já quero fazer uma viagem com você. Muito obrigada. E para encerrar, então, se você está começando, quer dar o primeiro passo no mundo das milhas, vem para o TCM. Você não vai se arrepender. Lá você vai aprender como otimizar os seus gastos do dia a dia em milhas aéreas, como converter o que você já gasta. Não quero que você gaste nada além. E usar isso para viajar. Isso aí. Vamos embora. Já que já vai usar, já usa de forma inteligente. Exatamente. É isso? Fê, muito obrigada. Obrigada, eu. Eu quero fazer uma viagem com você já lá para Amazonas. Todo Vamos ano. juntas. Ano sim, ano não, a gente vai. Ano passado a gente foi, esse ano a gente deve ir de Aí, novo. tá vendo? Nossa, que viagem maravilhosa deve ser. É incrível. Já fiquei animada. Bom, e a gente se encontra toda segunda às 19 horas. Espero por vocês aqui no YouTube. Quero que vocês deixem aqui comentários, me falando o que vocês têm achado dos nossos convidados, dos nossos temas, quem vocês querem ver por aqui, ou que tema vocês querem ver por aqui. Se vocês querem mais aulas com a Fê, a gente traz a Fê de volta. Então, eu espero... prazer. Isso aí. Eu espero por vocês, hein? Curtam, compartilhem o nosso conteúdo. E a gente se vê toda segunda às 19 horas. Até a próxima semana. Beijinhos, até lá.